Polícia Federal cumpre mandado de desocupação e retirada dos índios do prédio da FUNAI. Entra em vigor a Lei Anticorrupção. Nesta edição você vai ver também. Nova tarifa de táxi já está vigorando em Manaus. Em Cacoal, casas do programa federal Morada Nova têm o prazo de entrega adiado. Na série Violência na Amazônia, saiba por que Rondônia é o 14º no ranking dos estados mais perigosos do país. E ainda, livro conta a história do município de Porto Acre. O Jornal da Amazônia está no ar. Boa noite. Na manhã de hoje, a Polícia Federal cumpriu o mandado de desocupação e retirada dos índios do prédio da FUNAI, localizado na zona centro-sul de Manaus. Os indígenas ocupavam a sede do órgão desde outubro do ano passado e exigem a saída do coordenador atual, Eduardo Desidério Chaves. O mandado de desocupação foi expedido no dia 21 de janeiro. Mais de 60 famílias de 11 etnias que estavam no local acataram a decisão, mas dizem que vão permanecer por tempo indeterminado na calçada do prédio da FUNAI, pois não teriam para onde ir. Segundo as lideranças indígenas, já foi realizada a 5ª Assembleia com apoio de mais de 15 mil indígenas e um abaixo-assinado com cerca de 9 mil assinaturas exigindo a troca da coordenação do órgão. O documento já foi entregue à presidente Dilma Rousseff e à presidente da FUNAI, Maria Augusta Acerati. E atenção, passageiros, já está vigorando a nova tarifa da corrida de táxi concedida pela Prefeitura. Mas atenção, a tarifa só pode ser cobrada pelos taxistas que tiverem com o selo do Inmetro nos taxímetros. Uma estrutura foi montada pelo Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas, na zona norte de Manaus, para realizar o serviço de troca do chip do taxímetro. Aproximadamente 4 mil taxistas devem ser atendidos no espaço. O IPEM trouxe a sua estrutura, tanto do setor jurídico quanto do setor de taxímetro para cá. Trouxe também, viabilizou com que as 5 empresas credenciadas para fazer a mudança do chip estivesse aqui no mesmo local. A bandeirada teve um reajuste de 14%, passando de R$ 13,50 para R$ 4,00. Já a bandeira 1 de R$ 2,20 para R$ 2,40. A bandeira 2 de R$ 2,97 para R$ 3,20, de acordo com o decreto número 2.648 de 2013. A troca deve ser feita até o mês de fevereiro, na data programada pelo IPEM, de acordo com o número final da placa de cada veículo. A taxa cobrada pelas oficinas é de R$ 170, além de R$ 37,50 pela verificação metrológica. E a população deve ficar atenta ao selo do Inmetro nos taxímetros. O selo garante que ninguém vai conseguir acessar o taxímetro, né? Então que depois dos ensaios o IPEM coloca o selo para que ninguém tenha acesso. E no caso da população encontrar o selo violado, ele pode entrar em contato com a nossa ouvidoria através do telefone 092 2020. Para os taxistas, a mudança vai trazer tranquilidade para os passageiros. Vai melhorar porque às vezes o cliente fica desconfiado, né? Acha que a gente pode estar cobrando um valor injusto, até a mais, porque a gente está utilizando a tabela. A gente tem que mostrar o artigo da prefeitura, tudinho para satisfazer, né? Para dizer que aquilo dali é verídico. E o taxista que não puder comparecer na data programada deve apresentar um documento justificando a ausência. O cronograma está disponível no site www.ipem.am.gov.br. Iniciou esta semana o ano letivo segundo o calendário escolar 2014 na rede estadual de ensino em Roraima. Esta semana, mais de 71 mil alunos da rede estadual de ensino voltaram às salas de aula para a retomada das atividades educacionais. De acordo com o calendário escolar de 2014, o ano letivo do ensino regular comum terá 203 dias letivos. Já a educação de jovens e adultos contará com 201 dias letivos. A educação indígena possui um calendário escolar diferenciado do ensino regular comum em virtude de os professores indígenas participarem de cursos de formação. E as aulas só terão início dia 3 de março. A Secretaria Estadual de Educação e Desportos, por meio do Departamento de Apoio ao Educando, já distribui os gêneros alimentícios para o preparo da alimentação escolar nas escolas das zonas urbana, rural e indígenas dos municípios.
Segundo informações do Departamento de Apoio ao Educando, neste ano, as escolas da rede estadual de ensino serão contempladas com novos livros didáticos, os quais serão entregues pelo Ministério da Educação. Os livros serão distribuídos pelos Correios e utilizados por 2 anos. Em Cacoal, as casas do Programa Federal Morada Nova estão com a data de entrega atrasada. Segundo a secretária de Ação Social, um aditivo de tempo foi pedido pela construtora. A obra deveria ter sido entregue, na verdade, em julho do ano passado. As casas populares do residencial Alfa Parque estão assim, quase prontas e ainda sem condições de ocupação. As obras foram iniciadas em julho de 2012. As mais de 400 casas populares deveriam ter sido entregues em julho do ano passado. Ao todo, 417 famílias carentes serão beneficiadas quando a obra for concluída. As pequenas residências possuem 2 quartos, um banheiro, sala, cozinha e uma área de serviço externa. O aquecimento da água será feito por sistema solar. Para a construção do residencial, foram destinados quase 24 milhões de reais do governo federal. A contrapartida do governo do estado foi de 2 milhões e 85 mil. De acordo com a Secretaria de Assistência Social, a empresa responsável pediu um aditivo de prazo por causa das chuvas e os imóveis devem ser entregues às famílias até março. Estamos em fase final lá de execução, até porque foi refeito toda aquela questão de acessibilidade, porque nós temos pessoas com deficiência, então são os retoques finais. A população de Porto Velho reclama da falta de iluminação pública em bairros da capital. Mesmo pagando as taxas cobradas, alguns moradores não estão recebendo este serviço e pedem providências ao órgão competente. Ruas escuras, sem iluminação pública e contribuintes insatisfeitos com o serviço que é cobrado, mas não é oferecido. Margarida Figueiredo, moradora do bairro Jardim Santana, reclama que a falta de iluminação na rua reflete no seu bolso, na hora de pagar a conta de energia elétrica. Pago a iluminação aqui, vem no talão, eu pago de um posto, de outro, e a rua tudo escura. No fim, eu tenho que usar as luzes ligadas do computador a noite todinha. Esta moradora também critica o serviço mal prestado e a demora nas trocas das lâmpadas queimadas dos postes que ficam na rua da sua casa. Tudo no escuro. À noite é um horror. É um horror. Todas elas, não salva uma. Não salva uma. E as que salva é um poste tem, outra não tem, uma tem, outra não tem, e assim vai. Levantamento da Eletrobras estima que Porto Velho tenha cerca de 32.500 pontos de iluminação pública. Destes, pelo menos 18.500 precisem de manutenção e reparos. Tarefa que, segundo o diretor técnico da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano, Endur, está sendo realizada desde setembro do ano passado. Nós estamos concluídos 7.700 pontos. Então, pelo que já nós fizemos aí, nós acreditamos que mais 8.500 pontos nós conseguimos concluir o serviço. A burocracia na contratação de eletricistas e aquisição de materiais é apontada como a razão para a demora na prestação de reparos nos postes de iluminação pública em Porto Velho. A lentidão do sistema no processo de licitação para aquisição de materiais, para a contratação dos eletricistas, a compra dos caminhões. Então, tudo isso foram fatores que agregaram para que houvesse esse atraso no início dos serviços. Em Presidente Figueiredo, região metropolitana de Manaus, moradores do projeto de desenvolvimento sustentável Morena sofrem com o abandono do ramal, que dá acesso à comunidade rural. Os moradores do ramal da Morena estão sofrendo com as péssimas condições do ramal. São buracos e imensas crateras que causam transtorno aos agricultores. No assentamento do INCRA, as condições das 2 únicas ruas que existem dentro da vila não é diferente. Mas não estava tão horrível desse jeito, né? Mas agora como é que estão as condições? Não tem nem condições de a gente sair com o carro aqui para você andar para canto nenhum. Porque a buraqueira está completa, né? E o povo daqui se acha como esquecido. Porque quem está aqui dentro tem que ficar aqui dentro diretamente. Este morador precisa de muito equilíbrio em cima da motocicleta para passar nas crateras que chegam a quase cobrir a moto. Você tem que ter um jogo de cintura bastante já com muito tempo de estrada, né? Porque está complicada a situação. Você pode reparar que
Olha a altura em que minha moto fica dentro das valas. E se não for feito alguma coisa, urgentemente, a situação vai ficar crítica para nós aqui dentro do ramal. No período chuvoso, as condições do ramal pioram. Esta picape caiu dentro de uma cratera e quase vira. Os moradores temem que algum acidente grave aconteça quando iniciarem as aulas. O transporte escolar nunca sai no horário certo devido às péssimas condições do ramal. A situação do ônibus escolar é um pouco difícil, né? Porque o ramal está nessas condições, aí inviabiliza, né? A prefeitura disponibiliza o transporte, mas fica meio que inviabilizado por essa questão de o ramal não estar em boas condições, né? Aí fica um pouco complicado. Os alunos às vezes têm que descer até lá no início da comunidade para poder pegar o transporte, porque o ônibus não tem condição de subir, porque vocês viram como é que está a situação ali, né? Aí a dificuldade está aí. Os moradores dizem que o INCRA local já foi informado há 6 meses da situação do ramal e até o momento não receberam nenhuma resposta. Segundo este morador, a última vez que a estrada recebeu melhorias foi há 8 anos, mas ninguém do INCRA foi lá para vistoriar a qualidade do trabalho. Falavam sobre diesel para vir reconstruir a estrada, mas até hoje nada, nenhuma resposta se vão fazer, se não vão. Sei que a gente está aqui mesmo à mercê da natureza, né? Em Parintins, uma audiência pública foi realizada com o intuito de definir datas e local para o projeto de implantação do aterro sanitário do município. Parintins, assim como outros municípios brasileiros, sofre com o inadequado serviço de coleta de lixo e lixeiras viciadas que se espalham pela cidade. Com o objetivo de resolver a questão e cumprir com a lei que estipula a construção de aterros sanitários em todos os municípios brasileiros, o juiz de direito Aldrin Henrique de Castro Rodrigues promoveu uma audiência pública com representantes do Ministério Público, órgãos ambientais, prefeitura e comunitários do assentamento de Vila Amazônia, possível local para a implantação do projeto. Nós temos várias jazidas de areia, né? Mato Grosso, Irmão Coragens, enfim, você tem uma extensão de quase 150 quilômetros que você vai passar só em cima de mananciais. Na verdade, escolher uma área para aterro sanitário em qualquer lugar do mundo é uma tarefa um pouco difícil, porque você tem que contemplar não só as questões ambientais, legais, mas também as questões sociais, e isso está colocado muito claro aqui na questão da Vila Amazônia. E nós vamos fazer o melhor possível para Parintins, com certeza. Na reunião foi cobrada a presença de representantes do Instituto de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, órgão federal responsável pelas terras do assentamento. Na verdade, o INCRA tem ficado ausente há muito tempo do assentamento, né? No máximo, quando vem em Parintins, são os técnicos, mas são os técnicos que só vêm fazer vistoria em lotes e eles não conseguem resolver essas situações maiores, que é a superintendência que tem que vir aqui para resolver. No final, foi estabelecido no processo da ação civil pública movida contra o município de Parintins desde o ano de 2004, a desativação do atual aterro controlado e a apresentação do cronograma para execução da obra no prazo de 10 dias, além de projetos que envolvam a população para a coleta dos resíduos sólidos de forma adequada. Na verdade, ninguém quer ser vizinho de um aterro, mas há a necessidade de implementação e de cumprimento efetivo dessa ordem judicial. Eu acho que a gente conseguiu desarmar bastante a população, eles conseguiram de início compreender melhor o assunto, né? Fui muito bem recebido, enfim, e acredito que não teremos maiores problemas, né? Os técnicos vão dizer qual é a área viável, né? Isso vai passar pelo crivo do Ministério Público e da Justiça para homologação. O prazo máximo estabelecido para o cumprimento das decisões judiciais é até o dia 2 de agosto, sob pena de multa fixada em R$600 mil. 2 de agosto é um prazo, para nós, considerado curto, porque nós temos que... Mas esse prazo também é um prazo da lei. Então, os primeiros passos agora é fazer o estudo junto com a Secretaria do Meio Ambiente, a Secretaria pertinente, e mediante o cronograma que iremos apresentar à Justiça, os passos têm que ser tomados imediatamente. Veja a seguir, entra em vigor a lei anticorrupção. Nós voltamos já.